Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu, conversando com a Luciele, que compartilhava de como Deus trabalhou na sua vida, trazendo libertações, né, internas de vícios. E Deus, ele é maravilhoso, que ele traz essa paz, né? Depois a gente sente aquela liberdade de não ser mais escravo de alguma coisa, né? Não estar preso, não precisar ser dependente, né? Somente do amor de Jesus. E Luciele, depois que vocês tiveram essa experiência, eu acredito também que vocês tiveram que reconstruir também, né? A vida de vocês como casal. O William saiu totalmente diferente, você também estava num processo, né, de busca. Como foi esse ajuste, assim, de buscar novos princípios até para a família de vocês, né? Porque antes era totalmente diferente. Uma vida sem Deus, né, um casal sem Deus, tem outros princípios, tem uma vida diferente. Como foi para vocês agora nessa nova etapa, contando, né, depois, para vocês reconstruírem até o amor, o laço afetivo entre vocês? Bom, como eu falei, né, os grupos familiares foram muito, muito importantes, sabe? Pra gente colocar nossa família, assim, em ordem completa, né? E nos ajudaram bastante, assim, porque a gente lá nos grupos, a gente ouvia os princípios do Senhor, né? A palavra era um culto nas casas dos irmãos, né? Então era uma bênção, porque daí a gente participava nos cultos das quartas, domingo, e durante a semana a gente estava sempre se alimentando, né? Então, para nós, assim, foi muito edificante, né? E foi bastante importante também os grupos familiares. Mas a prática dentro de casa não foi tão fácil, né? Não foi tão simples tu colocar em prática tudo que tu ouvia, né? Porque a gente vivia uma vida, né, desregrada, né? Sem princípios, claro, com respeito, né? E tudo ali, mas tudo embaraçado, né? A gente não tinha os princípios básicos, assim, de amor ao próximo, sabe? Que eu creio que foi a coisa mais linda, assim, que a gente pôde experienciar dentro do nosso lar. Foi o amor ao próximo, porque a gente pensa que a gente ama a nossa família, né? Mas é um amor assim natural, que tá comercial, sabe? Enquanto ele faz o que eu quero, eu tô amando, já não faz, já não amo tanto, né? Então a gente morava com a nossa família, né? Com os pais do William e com a minha família também. Então a gente não tinha nossa casa própria, então a gente ficava um pouco na casa dos meus pais, um pouco na casa dos pais do William. Mas depois que a gente começou a buscar a palavra, tudo mudou, sabe? Foi difícil colocar em prática a questão do perdão, sabe? No começo, questão assim de não guardar amargura, de esses princípios que a gente escuta, né? No começo foi bem difícil praticar. A gente sabia o que fazer, mas não conseguia botar em ordem, sabe? Porque a carne falava muito alto ainda dentro da gente, né? A justiça própria, né? Não aceitar quando alguém fazia uma coisa errada, já querer se justificar. Mas assim, com o passar do tempo, né, ouvindo, né, a palavra do Senhor, foi muito assim, ó, foi muito maravilhoso o que Deus fez na nossa vida, porque era uma vida, todo mundo via, sabe, no pátio, assim, na vizinhança ali, era notória a nossa diferença, sabe, porque a gente não via a mudança, mas as pessoas viam, sabe? E como é gratificante, sabe? Ouvirem falar da gente, assim, sabe? Falavam muito bem, assim, do William mesmo, na família dele lá, porque era um terreno com várias casas, sabe? A família bem grande. Então, quando eles falavam, coisa boa, como eles mudaram, né? Nem parece que são as mesmas pessoas, né? E alguns tiveram curiosidade, né? De conhecer a igreja, de conhecer os grupos, né? Alguns se batizaram, alguns permaneceram, outros não, né? Mas a eleição quem faz é o Senhor. Mas, assim, a prática da palavra na tua casa, assim, como faz a diferença, sabe? Tu sente, assim, a gente chegava em casa, às vezes, o ambiente pesado, sabe? Carregado. E a gente não sabia o que era, sabe? Mas eram amarguras de um dia para o outro que iam se arrastando, coisas não resolvidas. Que isso aí a gente aprendeu a não deixar mais coisas, sabe? Sem resolver. Questões, assim, do perdão mesmo foi muito importante a gente, né? Ouvir os materiais, ler os materiais, né, e entender, sabe, a questão, a importância, né, de tu resolver todas as coisas dentro do lar, sabe. Então Deus, quando entrou, Deus fez uma arrumação maravilhosa, sabe. Mas eu vi, assim, que Ele queria a inclinação da família, sabe. Não adiantava um buscar, o outro não, sabe. Como no começo era a minha sogra e meu sogro buscando, e eu endurecida, e eu acabava sobrecarregando o ambiente também, sabe, com o meu jeito, né? Depois eu fui reconhecendo aquilo.
Mas foi maravilhoso quando todos, assim, ó, em comunhão, aceitaram o Senhor, sabe? E a gente abriu a porta do coração, abriu a porta do lar. Aí a minha sogra teve o grupo familiar também, que foi, né, uma bênção na nossa vida, sabe? Que alcançaram várias pessoas para Cristo, sabe? Então a mudança não ficou só no nosso lar. É sempre cheio o grupo. Sempre enchia, né? E sempre tinha ovelhas assim sedentas por Cristo, muitas vidas foram salvas, sabe? E foi lindo de ver assim a obra que o Senhor fez, porque a gente pensava que Deus estava salvando só nossa família. E a gente já glorificava a Deus só por isso. Mas depois a gente foi percebendo que quantas pessoas, quantas famílias Deus queria alcançar através da nossa vida, sabe? Então Deus tem muita coisa para fazer ainda, mas a gente tem que, né, nos inclinar para isso, né? Nos deixar Deus fazer a obra através de nós, né? Então foi muito maravilhoso, assim, quando o Senhor entrou na nossa casa. E na minha família natural, né, já foi um pouquinho mais diferente, porque na minha família natural não foi do começo, assim, da minha conversão que eles também se converteram, sabe? Eles tinham princípios, doutrinas, né? Incredulidade também por parte de alguns familiares. Mas depois de um tempo, depois de 6, 7 meses que eu tinha me convertido, daí meus irmãos também quiseram se batizar, quiseram conhecer a igreja, quiseram participar dos grupos, sabe? Aí toda a minha família, assim, 12 pessoas foram ganhas para o Senhor. E eu lembro, assim, que no começo, quando eu me entreguei para Cristo, meu desespero, gente, para Deus resgatar minha família era muito grande. Eu me desesperava. Teve um dia que, bem no comecinho, acho que 1 ou 2 meses de igreja, depois que eu me entreguei para Cristo, assim, acho que 2, 3 meses, eu lembro que eu preguei o batismo para minha mãe. E a mãe, ai, mana, para, não começa, que não é assim que funciona. Eu disse, mãe, é assim sim, mãe, tu tem que ir pra igreja, mãe, tu tem que se batizar, tu vai pro inferno, mãe. No desespero, sabe? Digo, mãe, tu vai pro inferno, mãe, tu vai morrer queimada, tu vai ficar sofrendo lá, né? Naquela angústia, naquela vontade de tu ver tua família, né? Quem tu ama, resgatado pra Cristo, né? Mas depois de um tempo assim todo, sabe? E Deus me mostrou que não era no meu tempo. Cada vez que eu tentava, sabe, fazer da minha vontade, sabe, esse resgate da minha família, dava errado. Parecia que se endureciam mais, sabe? Eles elogiavam, falavam, ai, coisa boa que tu tá na igreja, né? Coisa boa tua igreja. Quando eu botava uma oração para eles ouvirem, né? Algum CD eu botava do Boa Nova e a mãe adorava, mas eu convidava, se endurecia, sabe? Não, outro dia eu vou, quando eu tiver não sei o que eu vou e tal. E foi empurrando com a barriga. Mas assim, minha família, quando eu desistia, quando eu parava de insistir do meu jeito, eles vinham e perguntavam dos cultos, sabe? Mano, hoje tem culto, hoje tem grupo, onde é que é? Vamos hoje, sabe? E eu sei que a minha família, meus cunhados, minhas sobrinhas, sabe? Meus sobrinhos, todos foram, sabe? Salvos para honra e glória do Senhor, apresentados, né? Teve a minha irmã também já se casou, sabe? Apresentou os filhos dela. Então foi uma obra maravilhosa que Deus fez, assim, sabe? De resgatar minha família. E a minha mãe era mais resistente, era mais dura, era a minha mãe. E aí em 2018 eu lembro que aí eu preguei mais uma vez o batismo para ela, né? E ela não tinha vindo ainda na igreja, ela não tinha assim, sido tocada, né? E eu lembro que em 2018 eu preguei para ela no começo do ano o batismo de novo. E ela, bem dura, disse assim, não, mano, não adianta. Quando eu for me batizar, não vai ser por causa de ti, nem por causa do Mateus, que era meu irmão também, né? Que congrega com nós. Nem pelo Mateus. Vai ser quando Deus tocar no meu coração. E eu amei, mãe, e vai ser assim, vai ser logo, em nome de Jesus, né? Não vai ser por mim nem por ninguém, exatamente, é por Deus. E eu sei que passou 3, 4 meses daquilo, a mãe teve um infarto. Aí em maio a mãe teve um infarto, eu tava trabalhando, aí o William chegou lá no meu serviço, que era pra mim ficar calma, que a mãe tava na UTI. E eu, como assim, mãe? Eu quero ficar calma, a mãe tá na UTI. E, tipo, eu tava no serviço, aquilo, né, meu chão sumiu, porque ela não era salva, meu desespero todo é porque ela não era salva, né? E aí eu sei que daí o Senhor fez um arranjo muito lindo, né, naquela UTI, ela foi salva por aspersão, né? E daí depois daquilo Deus ministrou dentro de mim, foi eu que toquei no coração dela. Ela disse que só ia ser batizada quando eu tocasse no coração dela, né? Mas eu lembro que eu cheguei naquele dia no hospital e a médica era por volta das 11 e pouca, daí eu cheguei lá no hospital e a médica passou o quadro dela, né? E já fazia algumas 2 horas, eu acho que ela estava no hospital, 1 hora e pouca. E aí a médica falou que estavam entrando com as medicações e reanimaram. Ela ficou com 10 minutos com o coração, né, parado. Ela morreu por 10 minutos. E que ela não estava reagindo às medicações.
e que o quadro dela era muito gravíssimo, né? Era gravíssimo, e que agora era só por ela. A médica falou assim, agora é só pela tua mãe, e se ela sobreviver, né? Se ela resistir, ela vai ficar com sequelas, ela vai perder a fala, alguns movimentos, né? Ela vai, de repente vai ficar sem poder ir no banheiro, né? Sem fazer necessidade, sozinha. Então ela vai depender de vocês para tudo durante a vida dela, se ela sobreviver. E aquilo, assim, tirou meu chão, né? Eu fiquei em choque na UTI. Aí eu sei que eu fui pra casa, me despedacei diante do Senhor. Eu tava tomando banho, eu tomei um banho, chorei, orei pra Deus, assim, me quebrantei diante do Senhor. E foi uma experiência muito linda, que eu tava no banho e tava só eu e o William na casa do meu sogro. E o William tava louvando na cozinha. E aí eu tava no banho, orando pro Senhor, né? Pra Deus trazer ela de volta, pelo menos pra ela receber a salvação, né? Que eu não queria ser egoísta de manter ela aqui, sabe? Mas que Deus trouxesse ela sempre em mente, assim, eu pedia pra Deus, pra ela receber a salvação. E eu lembro que daí o William, aí eu ouvi baterem na porta. Eu falei, Senhor, me dá um sinal se o Senhor vai fazer isso por mim, pelo amor de Deus, né? Eu pedi um sinal pra Deus, eu digo, não me deixa sem resposta, Deus. E nisso eu ouvi bater na porta, daí eu falei, oi, aí não teve retorno. E daí eu desliguei o chuveiro e falei assim, oi amor, porque eu achei que era o William, né? Aí ele veio assim, fala. Eu disse, não, fala tu, o que tu queria? E ele, não, mas eu não queria falar contigo. Eu disse, mas tu bateu na porta. Não, não fui eu que bati na porta. Então aquilo foi muito tremendo, sabe? E aí eu saí do banheiro na hora, assim, me enrolei, fui lá na cozinha e disse, William, bateram na porta, William. Aí nisso mexeu a chave da porta, eu digo, Senhor, é tu, eu sei que é tu. E depois daquilo eu voltei de tardezinha na UTI, e para honra e glória do Senhor ela já estava melhorando. Aí o irmão Marcelo, né, a gente, né, em concordância com a família ali, nós pedimos para ele fazer aspersão, batismo por aspersão. Então, depois daquela segunda-feira, ela só foi melhorando. E hoje ela está sem sequelas, sim, ela está sem sequelas. Depois daquilo, ela quis conhecer o Senhor, quis ir na igreja, né, quis fazer parte do corpo, né. Então, Deus faz os arranjos dele, né. Não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Mas eu lembro que eu fiz um clamor muito grande em oração, sabe, pelo resgate de todos, né. E às vezes a gente fica desesperado quando a gente se converte e a família não acompanha, sabe? Eu lembro que foi muito grande o meu desespero no começo, sabe? De eu ver minha família indo para um caminho e eu indo para o caminho do Senhor, sabe? E eu vendo tudo que Deus estava fazendo na família do meu sogro, sabe? Os arranjos, toda a maravilha que era, o ambiente familiar era diferente na casa do meu sogro, sabe? E na minha família era um ambiente pesado, sabe? E eu via quanta falta faz num lar o Cristo, sabe? Quando tu não entrega a tua vida, a tua família pro Senhor, né? Mas é tudo no tempo do Senhor, e é tudo através de oração. A nossa vontade, assim, não vai ajudar, vai só atrapalhar. A gente faz... Respeitar. Exatamente, sabe? A gente não impor, não oprimir, sabe? Eu acho que é mais importante ainda do que tu pregar, além do teu testemunho na tua família, é a oração, sabe? Porque é Deus que vai fazer, né? E eles virem, e os eleitos, quem sabe, também é o Senhor, né? Não são todos que vão vir, né? É quem o Senhor decidir, mas é tudo através da oração a Deus, porque é Ele quem escolhe, né? E o evangelismo começa mesmo na oração, né? A gente tem que orar para aquele coração tá aberto para Deus, né? E assim, Luciele, como você cresceu no grupo familiar, agora você também tem um grupo familiar, a igreja na tua casa. Conta um pouquinho para nós. A gente... Em março, agora, a gente conseguiu comprar nossa casa. E daí, a gente já, de cara, assim, a gente já tinha no coração, né? A gente morava com nossas famílias, mas o William sempre falava, né? Não, assim que o Senhor nos der, né? Nossa casinha, a gente vai ter nosso grupo, né? Sempre a gente teve isso no nosso coração. E aí, Deus oportunizou que a gente já tá há 2 meses já com o grupo, né? Virtual. E é uma bênção, sabe, Elisama? Porque a gente pôde colocar em prática, sabe? Tudo aquilo que a gente já aprendeu no corpo, sabe? Então, é de uma forma de tu ajudar outras famílias, da mesma forma como a gente foi ajudado, a gente apacentar outras famílias, sabe? De levar o Cristo para dentro das famílias. E isso é muito, muito gratificante, porque tem experiências ali que às vezes a gente pensa assim que vai regar, que tu vai acrescentar muito, muitas vezes tu é mais, sabe, mais abençoado ainda, sabe? E eu pensava assim que eu não ia ser capaz. Eu pensava assim, quando for, eu vou deixar só pro William tocar, porque eu não sei nada, né? Então, a gente tem aquele medo que não vai conseguir fazer o grupo familiar, que não tem que ser uma pessoa mais capacitada, mais amadurecida na igreja. Eu pensava, sabe, eu tinha esse pensamento assim que eu não ia dar conta, que eu não sabia apacentar, como é que eu ia ajudar as irmãs, né? Eu não tenho esse dom, eu pensava assim, eu não tenho esse dom de apacentar, né?
Mas é bem diferente, assim, até é bom, eu creio às vezes, que tu pensar que tu não é capaz, sabe? Porque se tu pensar que tu é capaz, que tu vai dar conta, já não é mais o Senhor, sabe? É tu, sabe? Mas todo grupo, assim, eu tenho um temor, assim, do Senhor, que de fazer a vontade do Senhor, sabe? De me doar para Deus fazer a vontade dele, sabe? E tem sido maravilhoso, porque as pessoas estão buscando na mesa, sabe? Os participantes, assim, os nossos irmãos estão buscando do Senhor, da mesa, sabe? Estão participando. Tem ainda, como está 2 meses recém o grupo, sabe? Tem muitas pessoas que estão tímidas ainda para testemunhar, sabe? E a gente não força, né? A gente deixa a pessoa no seu tempo, né? À vontade. Mas eu lembro, assim, que... Com a gente também foi assim, né? No início a gente também não queria falar. Ia falar, O máximo a gente só queria ir lá, né? até na igreja, assim, eu tava comentando com os irmãos que a gente senta no fundinho e quer se esconder. Às vezes Se tiver o pilar, a gente senta se esconde atrás ou fica no banheiro só ouvindo se tivesse como. Mas eu vejo assim, e quantas experiências a gente tem com Deus, né? E que a gente às vezes deixa de apacentar, de edificar alguém por vergonha e medo, sabe? Eu confesso, sabe, que eu tenho muita vergonha, eu tenho muita timidez, assim, misturada com um pouco de orgulho, sabe? Uma coisa meio assim. Mas Deus já tá vencendo. Que já tá vencido em nome de Jesus. Mas eu creio, assim, que Deus quer fazer e quer falar muitas coisas através da gente, sabe? E a gente fica se escondendo. E o William que fala pra mim, né? O William é uma bênção na minha vida. Que ele fala assim, engraçado. Pra falar do Senhor a gente tem uma vergonha, né? Agora pra fazer fofoca, pra falar alguma coisa, pra falar que não edifica, daí não tem, né? E pior que é bem assim, né? No meu serviço eu sou uma tagarela, né? Agora chega nos grupos e eu fico assim, sabe? E eu não sei o que passa, se é o inimigo que nos usa, ou se a gente tem tanto temor de falar das coisas do Senhor, que tem medo de falar algo errado, né? Mas que o Senhor quebra essa resistência, né, da nossa vida, né? Mas eu sei, assim, que eu me endureci muito pro Senhor também durante a minha vida da igreja. E eu noto, assim, que este ano mesmo, assim, sabe, de janeiro pra cá mesmo, que eu fui me abrindo para as coisas do Senhor, assim, porque eu lembro, assim, que eu evitei o meu crescimento espiritual, sabe? Eu impedi o Senhor de crescer dentro de mim por conta de amargura, sabe, no corpo. E eu vejo como isso é horrível, porque eu deixei de fazer a obra do Senhor por amargura, sabe? E isso, como o Senhor, assim, me deu, assim, eu sou muito grata a Deus por Ele ter me dado uma segunda chance, sabe, Elisama? Porque no ano passado eu tive, assim, eu me afastei do corpo, sabe? A gente parou de congregar por alguns meses por conta de amarguras, sabe? Por coisas, assim, inúteis que na época a gente achava que estava tudo patente aos olhos, sabe? A rejeição, a amargura, ela faz tu enxergar uma coisinha, assim. É um teatro, né? Uma coisa... Transforma aquilo num circo dos horrores, que nem é tudo aquilo que agora a gente olha pra trás e a gente se envergonha até, sabe? Do que a gente falava, pensava, né? Dentro da nossa casa, eu e o William, né? E eu vejo, assim, que a amargura, ela impede realmente, sabe, de tu crescer em vida, sabe? E aquilo é que nem um câncer. E eu lembro que eu tive muitas crises de estômago, que nem eu falei, por conta da amargura, de eu não botar pra fora. Meu temperamento é assim, eu não boto muito pra fora, eu guardo muita coisa, sabe? Então isso aí vai prejudicando a nossa saúde física, sabe, e emocional. E eu lembro, assim, que eu tive muitas coisas que o Senhor botou na minha mão, que para honra e glória do Senhor, hoje o Senhor me oportunizou a fazer diferente, sabe? Mas podia ter sido ao contrário, sabe? O Senhor, de repente, ia me cobrar de coisas que Ele mandou fazer e eu não fiz. E eu não ia ter chance de fazer, sabe? Se o Senhor me recolhesse antes de eu ter me consertado com Cristo, sabe? Então eu vejo que Deus é tão maravilhoso que Ele está sempre te oportunizando, sabe? Tu te arrepender das tuas atitudes, dos teus erros e de tu tentar fazer de novo e fazer melhor para Ele, sabe? E a amargura para mim foi uma das piores coisas que eu já senti, sabe, na igreja, porque ela impede realmente, lá como fala em Hebreus, né, impede de tu receber a graça do Senhor. Eu lembro que eu ia nos cultos amargurada, eu saía pesada, sabe? E eu dizia pro William, parece que é tão triste que tu não consegue enxergar, que eu dizia pro William, ai amor, parece que tem uma coisa dentro de mim que impede o Senhor de entrar dentro de mim. Eu só escuto, mas parece que tem uma coisa endurecida aqui dentro, que parece um cano, assim, sabe, que não entra, não passa. E eu não sabia o que era. Mas claro que era amargura, né? Depois eu fui descobrir que era amargura, que eu não recebia o fluir do Senhor, não recebia a graça do Senhor. Depois a gente vê que não vale a pena, né? Exatamente. E coisas que eu aprendi depois, sabe? Quando tu realmente, assim, ó, foca no Senhor, sabe? Tu aprende, assim, ó,
a não criar expectativas nas pessoas, sabe? Porque até no nosso casamento, eu não criar expectativa no meu marido, sabe? Achar que ele é perfeito, que ele nunca vai falhar comigo, que ele nunca vai me fazer sofrer. E é pelo contrário, a gente tá sempre errando, né? Se não é consciente, é inconsciente, né? O próximo nunca vai ser como a gente quer. E eu idealizava isso, eu achava que os irmãos mais velhos da igreja não poderiam falhar comigo, sabe? São perfeitos, porque olha, quanto tempo ouvindo a palavra, né? Na minha cabeça, né? Quanto tempo estão buscando o Senhor ouvindo a palavra, eles não podiam fazer isso, eu pensava, sabe? Olha a nossa ignorância, sabe? Mas a gente não pode olhar. A gente tem que olhar os irmãos assim como a gente é na vida da igreja. A gente está sempre se aperfeiçoando, né? Aqui é uma casa de doentes que a gente fala, cada um tem seu problema, né? Cada um tem as suas doenças físicas, emocionais, né? Seus pecados, né? E ninguém vai ser totalmente igual a nós, né? Até porque se alguém fosse igual a mim, não ia ser muito bom. Não ia ser muito bom, né? Às vezes, se você olha assim, uma semana atrás, não teve muita mudança. Se você olha um mês atrás, talvez também não. Mas às vezes eu faço esse exercício, né? Mas se tu olhar um ano atrás, eu sou uma pessoa diferente já. Porque a palavra vai trabalhando em nós, né? Então, eu nunca posso pensar assim que... parece que nada muda. Mas se a gente olha para trás, quanta mudança Deus já fez, né? Quantas coisas, porque aos poucos, porque também a gente não consegue mudar rápido, né? Tem coisas assim que é muito difícil pra Deus, aquilo fica trancado, é difícil Deus mudar. Mas aí a gente vai ouvindo a palavra e parece assim, às vezes a gente pensa assim, não tá funcionando a igreja, ou não tá funcionando, eu ouço e não muda nada. Mas aquele conta-gotas, né? Na terça, na quarta, na quinta, todo dia um pouquinho. Se depois a gente for olhar um ano atrás, né? Como Deus já mudou muito a maneira da gente pensar, como Deus transformou. Então é uma benção, assim, quando a gente vê, assim, os testemunhos, né? De todos que vêm compartilhar quantas coisas que Deus vai renovando. E a gente nunca pode pensar também que a gente já tá pronto, né? Porque daqui a 2, 3 anos eu vou olhar pra trás e vou ver assim, eles amam, né? Quanta coisa eu fiz errado, e agora isso que é a bênção de Deus, né? O processo que todos nós estamos, né? Glória a Deus. Eu agradeço a tua presença de vir compartilhar conosco, né? E que Deus possa frutificar muito através desse grupo e através da vida de vocês, em nome de Jesus. Então nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a cada um de vocês e que nós possamos perseverar sempre, né? Limpar o nosso coração da amargura, sempre revisar diante do Senhor, porque isso realmente impede o nosso crescimento. E como a Luciele falou, às vezes a gente não está crescendo, não está sendo transformado, porque nós é que não deixamos, né? Não permitimos, não damos esse espaço, né? Para que Deus possa fazer essa obra. Então deixe Deus agir, deixe Deus transformar, assim como transformou a minha vida, a vida da Luciele e de tantos irmãos. Então nós ficamos por aqui, que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.